Olá, olá, muito boa noite, gente. Boa noite a todos. Hoje, eu espero que todo mundo esteja ouvindo bem em todas as plataformas, tá? Tanto no Face, como no YouTube, no LinkedIn, no Insta. Se alguém não estiver ouvindo, me fala, tá bom? Boa noite, pessoal que está entrando agora. Boa noite, Mara. Boa noite, Rusca. Boa noite, Marcela também. Bom, gente, o tema de hoje, já para adiantar vocês, né? É um tema que muita gente tem dificuldade quando se depara com essa fase, essa situação na prática, né? Que diz justamente respeito ao quê? O que é que vem depois que você implantar o programa de integridade? Como eu não sei se essa é a primeira vez que você está assistindo uma das minhas lives, deixa eu me apresentar, eu sou Erika Lamu e eu vou conduzir vocês nessa jornada do compliance, que são os nossos episódios, as nossas lives, e eu vou ajudar você a sair do absoluto zero de conhecimento na área de compliance até ganhos de R$ 7.700 por mês, atuando com compliance na prática. Tá? E eu gosto sempre de fazer alguns alinhamentos iniciais, porque eu não sei quanto você conhece da área de compliance. Né? Você pode ter ouvido falar, mas não saber exatamente o que é compliance. Então, vamos a algumas definições rápidas, tá? Primeiro, o que é compliance? Compliance é um conjunto de técnicas e processos que ajudam as empresas a atuar com a cultura da integridade, ou seja, fomentando, implementando uma cultura organizacional com base na integridade, com base na ética, tá? Tanto em relação aos funcionários, à conduta dos funcionários, como em relação à conduta dos fornecedores também, e até mesmo de clientes, né? Porque todo o ambiente que envolve a empresa atua também com a conformidade legal, ou seja, a empresa ela tem que estar aderente às leis, tem que respeitar as leis, as normas e regras relacionadas ao setor em que ela atua, né? E tem que estar também atuando na prevenção de riscos, porque tem todo um trabalho de gestão de riscos que precisa ser feito, gestão de riscos de compliance, e é sempre mais barato você atuar na prevenção dos riscos, ou seja, gastando energia para que eles não se materializem, não se concretizem, não aconteçam de fato. Né? Érica, dá para explicar de uma forma mais simples? Dá. Eu criei uma expressão matemática e nessa expressão matemática a gente tem o seguinte: compliance é igual a cultura da integridade mais conformidade legal menos riscos. Assim fica mais objetivo, mais fácil de você entender. Né? E o que é que faz a área de compliance? A área de compliance ela é responsável por implantar o programa de integridade. Tá? Se você quiser saber mais detalhes sobre o programa de integridade, eu aconselho você a clicar no link da minha bio no Insta. Lá você vai ter uma série de outros links, onde você vai encontrar a inscrição, o link para você se inscrever no minicurso sobre o programa de integridade. Nesse minicurso, eu falo sobre os 10 pilares do programa. São 10 e-books que a gente envia para você, de 15 a 20 páginas cada e-book, ou seja, sendo 10 é praticamente um livro, com 150 a 200 páginas, mais ou menos, inteiramente grátis para você se aprofundar mais, entender mais sobre esse universo do compliance, tá? E ao final de cada e-book tem também um vídeo, onde você vai poder assistir a minha explicação sobre aquele pilar especificamente. E aí, justamente por conta desse minicurso, que a gente começou a receber uma série de perguntas, né, das centenas de pessoas que se inscreveram lá no minicurso dos pilares, dos 10 pilares do programa de integridade, que me deixou muito feliz. Porque a ideia é justamente fomentar o interesse das pessoas na área de compliance, porque é uma área que é muito rica, que é apaixonante, que tem muitas vagas abertas, que várias vagas, quanto é muitas vagas, Erika? No início do mês de abril, eu fiz uma live, entrei, mostrei no LinkedIn como você pesquisa a vaga e lá tinha 3.800 vagas. Sendo que a maioria das vagas ainda não está em aberto, não foram abertas. E eu sempre explico aqui nas lives que eu faço, sempre trago temas também relacionados à carreira, né? Sobre como você pode criar a sua própria vaga. Se você não sabe sobre isso ainda, dá uma maratonada nas lives para aprender, tá? E aí, justamente o que acontece? O pessoal se inscreveu, fez o minicurso, algumas pessoas já concluíram, né? Que são cerca de dois e-books por semana. Então, 5 semanas as pessoas já concluíram, algumas já concluíram. Mas ainda está lá aberto, aproveita. A gente vai fechar em breve. E aí, o que acontece? O pessoal ficou interessado e disse o seguinte: ok, Erika, entendi, né, quais são os pilares do programa, entendi essa questão da implantação do programa de integridade,
Mas eu quero entender também sobre como o que é que vem depois, né? Implantei o programa, ok. E o que é que eu faço agora? Qual é o próximo passo? Surgiu aí essa curiosidade, né? Só que é o seguinte, quando eu falo do que vem depois, né? Eu não estou falando, por exemplo, em você ser contratado especificamente para a implantação, porque às vezes as pessoas elas ficam um pouco confusas nessa questão de o que é implantação, o que é que vem depois. Quando você atua, por exemplo, como consultor, né, o serviço demandado pelo cliente pode ser exatamente esse de implantação. Quero que você venha aqui para a empresa para implantar o programa de integridade. Quando for esse o caso, você sabe que ao concluir, você pode vender um serviço adicional de manutenção do programa de integridade. Eu estou deixando isso claro para você entender que são serviços distintos, tá? Uma coisa é você fazer, por exemplo, um projeto de criação da área de compliance, um projeto de implantação do programa de integridade. Só para deixar claro, a área de compliance ela vê muito mais coisas que o programa de integridade. Ele é um componente da área de compliance, tá? E quando você vai oferecer seu serviço como consultor, por exemplo, você pode oferecer, uma coisa é o serviço de implantação, outra coisa é o serviço de manutenção, tá? E da mesma forma, se você for CLT e for contratado para a empresa para dar manutenção, você tem que ter isso bem claro que uma coisa é a fase de implantação, que você pode, por exemplo, chegar numa empresa que já tem o programa implantado e a pessoa que implantou pode, de repente, ter saído, ter recebido outra proposta, que é muito comum, e você ser contratado especificamente para fazer a fase de manutenção, né? Dali por diante, a implantação já foi feita, você vai fazer justamente essa fase dali por diante, né? E lembrando que essa fase de implantação, por exemplo, você vai saber quando, se você for consultor, quando estiver perto de concluir esse projeto, você vai e oferece o serviço de manutenção. Então, perceba que é mais uma oportunidade para você, né? E vai ser muito comum agora, cada vez mais, você começar com o serviço de implantação, justamente porque por conta do que a gente conversou na live de ontem, né, que é a nova lei de licitações e contratos, onde ela fala explicitamente sobre a necessidade da empresa ter ou de implantar em até 6 meses da celebração do contrato um programa de integridade. Então, vai ser uma série de empresas aí querendo realmente fazer essa implantação do programa de integridade, tá? Então, se você não assistiu a live de ontem, vai lá que minha equipe já colocou no YouTube e eu acho que já colocou também no IGTV, tá? Então, vindo detalhando mais essa questão do tema, né? Então, o que é que você vai ter que fazer? Se a implantação já foi feita, você quer agora a fase posterior, concluiu, beleza. Então, você vai fazer o quê? Você tem que focar na manutenção. Então, agora a fase de manutenção do programa de integridade. E o que é que você tem que fazer? Você tem que focar nos 3 pilares base, nos 3 pilares que são alicerce do compliance, que é justamente o quê? Aquela questão da forma. Cultura da integridade, conformidade legal e prevenção de riscos, tá? É nisso que você vai ter que focar agora, nessa fase, né? E eu gosto sempre de trazer alguns exemplos de casos concretos. Foi exatamente isso que aconteceu com uma mentorada minha, a Manuela, né? A Manuela, ela era analista, não lembro se era júnior ou pleno, em uma determinada empresa que ela trabalhava, e eles já estavam concluindo, né? Ela atuava junto com o coordenador do compliance, e eles estavam concluindo a implantação, a fase de implantação do programa de integridade. Foi aí quando o Red Hunter a procurou, disse que ficou sabendo que ela estava concluindo a fase de implantação do programa e fez uma proposta para ela ir para outra empresa, uma proposta de emprego, né, para ela atuar em outra empresa na fase de manutenção. E é até interessante que você entenda que isso é uma situação comum, tá? Muitas vezes, antes mesmo de você concluir a implantação, chega um convite, uma proposta de outra empresa, sem mesmo você ter mandado currículo para lugar nenhum, sem mesmo você ter procurado vaga, e lhe chamarem, né?
Nesse caso dela, ela estava a ideia era justamente que ela preenchesse a vaga da pessoa que implantou nessa empresa e foi para outra empresa, e aí não tinha ninguém que tomasse conta, né? Então é aquilo, é o investimento que a empresa faz quando a empresa começa a implantar a área de compliance, quando a empresa começa a implantar o programa de integridade. Só que a Manuela, muito esperta, o que foi que ela fez? Ela não deu resposta de imediato, ela ouviu a proposta e tal, e disse que ia pensar e ficou de dar uma resposta depois. E aí foi que a Manuela me procurou. Ela disse, Érica, eu atuo com compliance, mas eu comecei a atuar agora. Né? Eu estou dando suporte para o meu coordenador de implantação do programa. A gente já está na fase final, mês que vem a gente já conclui. A ideia é que eu continue na empresa, mas eu recebi uma proposta para atuar dando manutenção, era uma proposta para o cargo de analista sênior, e aí ela ficaria responsável pelo compliance, né, já que a pessoa anterior tinha saído. E a ideia é que ela desse manutenção, porque a pessoa que estava antes dela já tinha feito a implantação, né? E aí foi assumir como compliance officer em outra empresa. E ela estava querendo saber justamente o que é que precisava fazer, até para ter noção de, poxa, é factível ou não? Eu consigo fazer dentro do tempo que eles querem? Será que eu sendo contratada e até mesmo para ir para uma entrevista final, será que eu vou saber responder como eu vou fazer essa fase de manutenção, né? E aí a gente começou o trabalho de mentoria e foi muito tranquilo para ela, ela conseguiu dar continuidade, enfim. Então, é aquilo, vocês precisam entender como é que funciona o mercado. Né? O mercado, ele está aquecido, vai ficar cada vez mais aquecido, né? Uma, pela própria Lei Geral de Proteção de Dados, porque aquilo, a partir do momento que a empresa precisa se adequar, precisa fazer um projeto de compliance à LGPD, muitas vezes a empresa cai a ficha e diz assim, poxa, como é que a gente vai fazer um projeto de compliance LGPD se nem compliance a gente tem? Né? Porque o compliance é um guarda-chuva muito maior, porque a LGPD é uma lei. O compliance, ele vê a conformidade legal de todas as leis que são aplicáveis à empresa dentro do segmento que ela atua. Né? Então, está sendo um movimento natural das empresas implantarem também, inclusive em conjunto com o projeto de adequação LGPD, a área de compliance. Tá? E aí, enfim, no caso da Manuela, ela aceitou a vaga, a gente fez a mentoria e ela conseguiu tocar essa fase de manutenção, né, do programa de integridade, que é justamente o que vem depois da implantação. Implantou, agora vamos dar a manutenção. E aí sempre tem a pessoa que fica na dúvida, que diz assim, poxa, Érica, mas e se eu não souber como fazer? Né? E se eu não souber realmente direito como fazer, se eu não fizer direito, porque uma coisa é eu ter atuado na implantação, ou mesmo, poxa, Érica, mas eu estou começando do zero agora. Eu estou aprendendo aqui com você, estou me aprofundando, não perco uma live, já maratonei todos os vídeos do canal, todos os mais de 150 vídeos do canal, mas eu fico com essa dúvida, né? E se eu não souber fazer? Aí o que acontece? Você trava, você congela, né? E se você congelar, se você travar, você nunca vai dar um passo além. Você sempre vai ficar naquela poxa, né? É aquilo, a gente quando faz uma coisa, a gente nunca tem certeza se essa coisa vai dar certo. Só que é o seguinte, certo ou não, a gente tem que tentar. Você não pode deixar de tentar, porque senão você não evolui. Né? Certeza a gente não tem de nada. A única certeza que a gente tem nessa vida é que ninguém vai morrer. A gente não sabe nem quando, nem como, nem circunstância, nem nada. Né? Então é o seguinte, você precisa justamente fazer o quê? Você precisa ir adiante, né? Só que é o seguinte, assim como você diz para sua perna, me leve até a porta, você tem que dizer para você mesmo, você tem que dizer para sua mente, né? Me leve a tal objetivo, me leve a tal objetivo que eu quero alcançar e tem que ir atrás. Só que você precisa ter vontade genuína para executar essa vontade que você quer, para colocar em prática. Né? É mais ou menos feita aquela história de, eu quero ter barriga tanquinho, mas não quero fazer abdominal, que dá trabalho, que cansa, que dói. Não tem como. Não tem como ter barriga tanquinho sem sem fazer abdominal. Né? Nem a plástica dá certo. Né? Porque a gente vê que não é barriga tanquinho e fica uma barriga plástica.
Então, isso me faz lembrar um vídeo que eu assisti. No do vídeo, eu até recomendo que vocês assistam. Tem um canal chamado Nova Acrópole, que é de uma escola de filosofia, né? E lá tem um vídeo da professora Lucilena Galvão, que é professora, que é filósofa, que é maravilhosa. É capaz de eu ficar horas ouvindo as palestras dela, tão encantadora que ela é. Tem um vídeo que se chama Vontade, né? Vontade, Poder Transformador. E aí, nesse vídeo, ela faz uma série de reflexões e ela fala, inclusive, que a palavra vontade, ela perdeu um pouco do seu significado. Então, por exemplo, quando a gente diz assim, ela conta, né, nesse vídeo, ai, me deu vontade de tomar um sorvete, ai, que vontade de tomar um sorvete. Quando a gente diz isso, você vai convir comigo, que geralmente, na maioria das vezes, a gente não vai tomar um sorvete. Ou porque não está com dinheiro, ou porque a sorveteria é longe, ou porque está com preguiça, ou porque está de dieta, ou porque não está com tempo para ir na sorveteria. Mas geralmente, quando a gente fala em vontade, né, a gente não vai fazer. Ai, que vontade de ir para a praia agora. Ai, que vontade. Eu ontem, tá tendo a superlua, né? Quando eu vi as fotos, ai, que vontade de ir para a praia ver a lua. Só que assim, não dava, pela minha agenda não dava. Então, era aquela coisa, a gente acaba usando a palavra vontade, mas no sentido totalmente distorcido do que ela é, né? E, e aí a ideia é o seguinte, é você realmente ter vontade e executar. Ela comenta até que a palavra vontade só começa a ganhar só volta a sua conotação inicial quando a gente usa a palavra força junto, né? Força de vontade. Aí já é diferente. Poxa, aquela pessoa tem força de vontade, né? Vamos ver aqui. Michele tem força de vontade, Mara Rubio tem força de vontade. Então, é diferente. Né? A palavra ela ganha muito mais poder. Só que é aquilo. Se você quer realmente atuar com compliance, se você quer dar manutenção no programa de integridade, você tem que ter vontade e ir atrás desse objetivo. Não vai ser só com conhecimento superficial que você vai conseguir, né? É feito uma imagem que eu recebi hoje, eu até passei para as meninas da minha equipe montarem um story, que dizia assim, é um passarinho, né? Tinha dois passarinhos no fio, e um dizia assim, um, ixi, deixa eu voltar aqui. Pronto, atendi sem querer, ao invés de desligar. E aí, dois passarinhos conversando e um dizia para o outro, né? Um diz para o outro, né? E se eu cair? E aí o outro vai e comenta. Depois você vê lá, tá nos stories. Ou vai entrar já já. E aí o outro pega e diz, e se você voar? Então é aquilo, você precisa tentar, né? Você não pode ficar imaginando que, se não der certo, e se eu não souber, e se eu tiver dificuldade, e se você ficar arrumando um monte de nãos que você ainda não recebeu, você não vai fazer nada, você não vai dar um passo até a porta, né? Então, é uma coisa que de vez em quando eu comento aqui. O não você ainda não tem, vá atrás do sim. Não deixe de tentar, não deixe de fazer, não deixe de correr atrás por receio de nada. Vá, tente, ouse, aceite, conquiste, siga. Só assim você vai conseguir evoluir, né? Senão você vai ficar parado no mesmo canto, na sua zona de conforto, ou estagnado profissionalmente, sem conseguir realmente ir adiante, né? E aí eu fiz um breve resuminho de algumas coisas que você pode fazer para justamente entrar nessa fase de manutenção, né? Entrar nesse momento de manutenção. Pessoal no LinkedIn, boa noite, gente, boa noite, Emerson, boa noite, Porto. E aí, o que é que você faz, né? Anote, pega aí papel e caneta para anotar, tá? São as... Ó, o pessoal tá dizendo aqui que já tá nos stories, essa imagem dos passarinhos, depois você dá uma olhada lá. Então, assim, para implantar o programa implantar não, desculpa, para dar manutenção, né? Depois que o programa está implantado, a fase seguinte, o que é que você vai fazer? Você vai dar manutenção, como eu comentei há pouco, nos 3 alicerces, focando nos 3 alicerces. Na cultura da integridade, na conformidade legal e na prevenção de riscos. Só que é o seguinte, a gente tem duas situações, né? A primeira situação, se você já atua na empresa e se você atuou na implantação
do programa de integridade ou se você implantou o compliance da empresa, tá? E uma outra situação é se você entrou na empresa já com essa fase da implantação concluída e você realmente vai fazer da manutenção em diante. E aí, independente de você ser CLT ou consultor, se você chegou e já estava implantado e você foi contratado para fazer a fase pós-implantação, ou seja, a fase de manutenção, você tem que seguir alguns passos, tá? Que eu vou comentar agora. Então, vamos considerar primeiro a primeira situação, né? Então, se foi você que plantou, se você participou da implantação, se tinha, por exemplo, um coordenador e você atuou como júnior, atuou como pleno, dando esse apoio, dando esse suporte, se você participou, você vai saber quais foram os pontos onde teve maior dificuldade, onde teve maior fragilidade, né? Onde, por exemplo, pode ser feita uma espécie de revisão, pode ser feito algum ajuste, pode ser olhado algum detalhe com mais carinho, né? E aí você vai saber justamente quais elementos, né? Você vai saber quais são os elementos que você vai precisar reforçar relacionados justamente a esses 3 alicerces, tá? Então, o que é que foi implantado, mas foi implantado, sei lá, às pressas, ou de uma forma mais realmente não tão aprofundada, que era por uma questão de cumprir o prazo do projeto, ou então, porque naquele ano em que foi implantado, supondo, um exemplo, foi implantado no ano passado, onde a empresa estava com orçamento menor, onde a área estava com orçamento menor, esse ano a área recebeu um orçamento maior, e a gente pode reforçar, por exemplo, a questão do treinamento, a questão de comunicação, enfim, conforme seja a realidade da empresa, tá? Só um minutinho. E aí, você vai justamente fazer essa análise para ver o que é que precisa ser reforçado, mesmo que você tenha participado da implantação. Porque é aquilo, minha gente, vida real, né? Não é porque você participou da implantação que está 100%. Tá, mil maravilhas. É como eu falei, essa situação agora do orçamento. Às vezes não depende nem de você. Às vezes você quer fazer, você faz a proposta para a empresa de seguir em um formato específico a implantação, e a empresa pode dizer, olha, não tem orçamento para fazer isso tudo, não. Vamos cortar isso, vamos cortar aquilo outro. E aí, chegando nessa fase de manutenção, se por acaso, né, dentro desse exemplo que eu estou citando, você conseguir um orçamento melhor no ano seguinte e puder deixar mais redondo esses aspectos que, de alguma forma, tiveram algum tipo de fragilidade, ótimo. Você vai reforçar, você vai focar nesses pontos que podem ser melhorados, certo? Agora, a outra situação, né? Se você não implantou, você caiu de paraquedas, já chegou, já tinha sido implantado. E aí, seja você consultor, seja você CLT, a situação é a mesma. Você vai ter que dar continuidade dali por diante. Como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: você vai justamente fazer um checklist. Para quê? O que é que vai ter nesse checklist? Você vai fazer um levantamento de tudo o que foi implantado e de tudo que falta, para que você faça uma análise, faça um estudo do que precisa ser reforçado e do que você vai fazer dali para frente. Da mesma forma, se você está caindo de paraquedas, você precisa estudar o terreno onde você está pisando. Você não sabe o que foi feito. Por mais que, vamos supor, o seu superior hierárquico ou o próprio headhunter, na ocasião do seu recrutamento, da entrevista com você, ele pode dizer assim, não, está tudo lindo, foi tudo implantado, tudo redondo, é só da manutenção. Você tem que saber onde você está pisando. Você tem que saber o que foi feito, né? E aí, justamente, entra essa análise que você vai fazer, né? Você precisa entender, e aí você faz um checklist. Com esse checklist em mãos, você vai implantar o que falta para que ele fique de fato redondo, e aí depois você vai entrar de fato na manutenção. É como se fosse um nivelamento, né, que você vai fazer. Deixa eu nivelar todos os pontos, deixa eu aparar todas as arestas, ver se tem algo a ser ajustado, algo a ser melhorado, tá? E aí observe o seguinte, para qualquer dessas duas situações, eu falei dessa questão de preencher a lacuna que falta, né? Verificar o que precisa ser completado, mesmo tendo sido você a pessoa responsável pela implantação, porque às vezes são momentos distintos, né? E aí você vai seguir
esses passos que eu vou dar agora. Né? Primeiro, o que é que você vai fazer? Você vai criar um projeto, né, justamente para essa fase de manutenção. Então, nesse projeto, você vai ter 3 focos principais, que, mais uma vez, são os alicerces do compliance, né? Que é a cultura da integridade, a conformidade legal e a prevenção de riscos, tá? Só que aí você vai fazer o seguinte, são 3 partes. A primeira parte vai ser o quê? Deixa eu só ver aqui como é que a gente está. A primeira parte vai ser o quê? Você vai justamente trabalhar a cultura da integridade. Porque é aquilo, não é só você implantar o programa, acabou. Tem uma série de treinamentos que você precisa dar continuamente. Você precisa revisar, dar novamente. Você precisa verificar se teve alguma alteração, se precisa ter alguma alteração no código de conduta ou em alguma das políticas. Você precisa ver se tem alguma política nova a ser criada ou mesmo alterada, né, dependendo do contexto que você tiver. E aí, você precisa justamente entender como você está e fortalecer essa questão da cultura. Fortalecer, você pode fortalecer com treinamento, né, entendendo justamente, primeiro, qual é a necessidade para não jogar dinheiro fora, mas aí como é que você vai saber qual é a necessidade? Né? Uma coisa que é interessante você fazer é uma pesquisa de clima. A partir do momento que você faz essa pesquisa de clima, você vai entender qual é o cenário que a empresa encontra em termos de cultura de integridade. Porque uma coisa é você ter trabalhado a cultura da integridade. Outra coisa é esse trabalho que você fez ter sido efetivo. Você ou outra pessoa, né? Dentro desses 2 contextos que a gente citou. Por quê? Você pode ter feito um trabalho, ou a empresa pode ter feito um trabalho anterior à sua chegada, que pode, por exemplo, ir por água abaixo a partir do momento que certas coisas funcionam na teoria e não funcionam na prática. Exemplo. Adianta você falar no treinamento ou escrever no código de conduta que a empresa abomina, repele, repudia o assédio moral e, na prática, você saber que tem gerente que comete assédio moral, mas a empresa fecha os olhos porque aquele gerente dá resultado? Não. Não adianta de nada. Esse é o famoso programa de integridade para inglês ver. É só para constar. Mas, na verdade, ele não funciona. Ele não é efetivo. Né? Então, quando você faz essa pesquisa de clima, você consegue, e aí fazer a pesquisa de clima com esse foco, né, realmente na integridade, para saber o que precisa, o que está funcionando e o que precisa ser reforçado. Né? E aí pode entrar a questão do apoio da auto-administração, o modo que ela vai realmente fomentar a área de compliance, as decisões de compliance, enfim, uma série de questões. Tá? Mas isso falando especificamente do passo que você vai dar em relação à cultura da integridade. O segundo passo diz respeito justamente à conformidade legal. Né? Então, você vai precisar construir um mapa regulatório, né, para ver se esse alicerce, para deixar esse alicerce da conformidade legal bem redondo, certo? Então, quais são as normas, regras e leis e etc. que a empresa tem que seguir? Monta tudo lá no seu mapa regulatório, tá? E o terceiro passo que você tem que dar diz respeito aos riscos, né? Que é justamente na fórmula que a gente fala, que eu criei de compliance, é menos riscos. Então, você tem que trabalhar na prevenção de riscos ou na mitigação desses riscos, né? E aí, o que é que você vai fazer? Você vai ter que verificar o status dos riscos de compliance especificamente, mas você tem que checar se tem algum trabalho adicional que precisa ser feito em relação à gestão de riscos especificamente, né? Que a gestão de riscos é um tema que não tem mais fim, né? A empresa precisa, a cada 2 anos, tá rodando o seu ciclo de análise em relação à gestão de riscos. Érica, a gestão ou avaliação de riscos? Olha, eu falo gestão de riscos porque muitas vezes acaba sendo muito mais abrangente do que só a avaliação. A avaliação é uma das etapas do processo de gestão de risco. Mas, Érica, eu ouvi falar que tem o CRA, né,
que é o Compliance Risk Assessment, ou seja, avaliação de riscos de compliance. Ok, mas isso numa empresa que seja robusta e que tenha uma estrutura com a área de gestão de riscos, com a área de controles internos, com a área de auditoria interna e com a área de compliance. E a gente sabe, principalmente nos tempos atuais, de crise política, econômica, financeira, social, não é fácil toda empresa ter isso. As grandes têm, e mesmo assim não são todas as grandes empresas que possuem todas essas áreas, né? Então, muitas vezes o compliance ele tem que ampliar um pouquinho o seu escopo de atuação e não focar só na avaliação de riscos. Porque aquilo, como é que ele vai fazer avaliação de riscos se antes ele não tiver análise de riscos? Como é que ele vai fazer análise de riscos se antes ele não tiver identificado os riscos? Como é que ele vai fazer a identificação dos riscos se antes ele não tiver feito um planejamento do processo de gestão de riscos? Então, por isso que eu falo de uma forma mais abrangente, né, em gestão de riscos ou em gerenciamento de riscos, propriamente dito, tá? E aí, assim, esse é o contexto que você tem que analisar na etapa de manutenção de riscos, tá? E uma dica de ouro que eu dou para você, e aí não é só em relação a esse tema de manutenção, mas em relação a tudo no compliance. Invista em conhecimento, porque assim você está investindo em você e na sua carreira. A gente tem que estar molando sempre o machado da gente. Se você está começando a estudar agora sobre o compliance, se você diz, poxa, nunca pensei no compliance, mas é uma área interessante. De repente eu posso pensar numa transição de carreira. Eu não sei, por exemplo, em que momento eu estou da minha vida, em que fase eu estou da minha vida. Será que eu quero continuar trabalhando nessa área que eu trabalho? Né? Será que eu quero continuar atuando com isso que eu atuo? Então, eu passei por algumas áreas antes de chegar na auditoria e no compliance. E eu passei por esse momento de reflexão. Teve uma empresa que eu trabalhei em um determinado segmento que eu disse, nunca mais na vida eu quero trabalhar nessa área. Né? Eu gostava do que eu fazia, mas o segmento do mercado, ele é muito errado, né? Então, por exemplo, por conta de muita pressão que se faz por metas e resultados, acaba existindo muito indicador melancia, ou seja, verde por fora, mas por dentro, quando você vai checar, é tudo vermelho, né? E é aquilo, não batia comigo, né? Eu me sentia mal. E aí eu pedi demissão e mudei totalmente de área, fui para a área diametralmente oposta, que era justamente a área de auditoria. Porque aquilo é aquilo de ver o que é certo, fazer o que é certo, orientar as pessoas para que façam o que é certo, dar o norte quanto ao caminho a seguir, ver o que precisa ser ajustado e dizer, ó, vamos junto, vamos por aqui, que esse é o caminho que vai levar a empresa aos objetivos dela. Esse é o caminho certo a ser seguido. Né? E foi a melhor decisão que eu tomei, porque é uma hora que, para mim, são duas áreas, né, irmãs, auditoria e compliance, que são extremamente gratificantes. E aí, falando do compliance, eu deixo um alerta para vocês, que é uma área que está crescendo muito, ainda tem muito a crescer, está cheia de empurrãozinhos. Empurrãozinho da LGPD, empurrãozão da nova lei de licitações e contratos. Se você está por fora do que eu estou falando, dá uma olhada depois na nossa live de ontem, que foi sobre a nova lei de licitações e contratos e o compliance, tá? Para você entender que contexto é esse. E é aquilo, gente. Amolem sempre o machado de vocês, estudem sempre, aprendam sempre, foquem no conhecimento de vocês, invistam na carreira de vocês. Conhecimento é uma sementinha que você coloca hoje para estar colhendo amanhã, né? E é uma coisa que ninguém rouba de vocês. Então, investe em conhecimento, porque tem muitas vagas na área de compliance que passam 4 meses para ser preenchidas, né? E aí você tem uma oportunidade ótima de estar investindo na sua carreira, de você estar estudando, de fazer abdominal para conseguir a barriga tantinho, que não tem milagre não, né? Tem que estudar, tem que amolar uma chave. E se você quiser aproveitar a oportunidade, eu tenho uma dica ótima para você. Anota aí. Dias 4, 5 e 6 de maio, eu vou fazer um evento online, 100% online, 100% gratuito, para ensinar vocês a sair, a criar a área de compliance do zero. Então, Érica, fui chamar, ter uma oportunidade para criar a área de compliance e tal. Tanto tem vaga em aberto, como você pode ir atrás da vaga. A partir do momento que você entende o contexto, você pode bater na porta da empresa
e oferecer o seu serviço, seja como CLT, seja como consultor, tá? E aí, que evento é esse? Né? É o Maratona Compliance na Prática. Justamente ensinar você a criar a área de compliance partindo do zero, tá? Eric, como é que eu faço para me inscrever? Vai lá no link da minha bio no Instagram e faz a sua inscrição. Tá? Maratona Compliance na Prática. Vai ser às 20 horas. Então, coloca o alarme no seu celular, né? Coloca como evento aí no seu celular, para você não perder nenhuma das aulas, né? 4, 5 e 6 de maio, às 20 horas, tá? E é isso, gente. Quem tiver entrado, eu vi que algumas pessoas entraram na live agora há pouco, a gente está falando justamente o tema da live de hoje, né? É o que é que você deve fazer depois, qual é o próximo passo depois que você implanta o programa de integridade, né? O que vem depois que você implantou o programa de integridade, tá? E que mais? Eu acho que é isso, gente. Então, eu agradeço a todos vocês pela presença hoje. Vi que, diferente de ontem, não apareceu nenhuma dúvida, então para mim está tranquilo. Obrigada, Dani. Eu gostei do comentário. Do elogio. Então é isso, gente. Boa noite a todos. E amanhã a gente se encontra aqui novamente às 19 horas para falar sobre o terceiro tema mais pedido. Qual será? Surpresa. Amanhã eu conto para vocês. Amanhã a gente se encontra, tá bom? Um beijo para vocês. Boa noite, bom descanso e até amanhã. Tchau, tchau.